Vamos lá. Hoje é mais um direto ao ponto e a gente já vai direto aqui perguntando para o nosso especialista, que é o Victor, aqui da Jumper, é o nosso designer, e vamos perguntar para ele o que está se falando muito aí de inteligência artificial. Inteligência artificial vai mudar a área de criação? A gente queria escutar um pouco do Victor, né? Isso vai acontecer, Victor? Mudar vai. Com certeza vai mudar totalmente a área de criação a partir de agora já. A partir de ontem já está mudando. Mas por que está mudando dessa forma, né? Com o passar do tempo, as IAs generativas elas puderam ser treinadas para gerar imagens e vídeos cada vez mais realistas e com estilos cada vez mais bem definidos, trazendo surpresas para muita gente, trazendo surpresas principalmente para nós que trabalhamos com a produção de imagens e vídeos para a internet, né? Atualmente, com um único comando de texto, a gente é capaz de gerar uma imagem perfeita, só que não tão perfeita assim. Algumas das ferramentas mais famosas são o Midjourney, o Stable Diffusion, o DALL-E e o Adobe Firefly. E, entre outras, tentando chegar a essa qualidade, mas essas são as principais IAs generativas de imagem do mercado atualmente. Elas são treinadas com uma quantidade absurda de imagens na internet, de bancos de dados, de bancos de imagens e diversos dados para que elas entendam que uma determinada combinação de pixels na tela representa um gato ou qualquer outra coisa para nós. Então, com essas informações e seu poder computacional, ela consegue fazer milhões, bilhões de combinações entre todas essas informações para gerar imagens e vídeos cada vez mais diferentes e únicos, né? Mas por mais avançada que elas sejam, e por mais rápida que elas avancem, ainda muitos detalhes falhos são perceptíveis em suas composições. Quem não viu a capa da Veja com uma pessoa de 6 dedos na mão? Deixa eu até mostrar ela para vocês. Você poderia dar alguns exemplos das plataformas que você mostrou, que você falou? Você poderia mostrar para a gente como funciona? Claro, com prazer. Para começar com a capa da Veja que deu o que falar, que eles usaram a inteligência artificial para fazer, só que eles não repararam em um pequeno detalhe que a própria capa fez, né? Que a própria inteligência artificial fez. E ela costuma fazer muito esse tipo de erro. Contem aqui comigo. Quantos dedos tem essa mão? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Nossa! E esse é o grande risco de você fazer direto da inteligência artificial. Por exemplo, nós temos aqui as mais usadas hoje, o DALL-E, que é uma inteligência da OpenAI, foi uma das primeiras a serem lançadas. Esse é o DALL-E 2, que é a versão gratuita ainda. Então a gente consegue gerar alguns estilos de imagem, algumas artes, mas ela ainda é inconsistente. Ela é muito inconsistente. Aqui você acompanha o prompt usado em cima e a imagem gerada pelo DALL-E. Eles não conseguem fazer letras muito bem, a inconsistência da imagem não bate muito com a veracidade. Então, a gente tem todos esses problemas com a imagem de inteligência artificial. Se a gente vai usar o caso de uma imagem estática, por exemplo, já é uma coisa mais convincente. De objetos estáticos, objetos que não se mexem, já se torna uma coisa mais convincente. O prompt desse eu simplesmente escrevi um prédio espelhado no meio da floresta. Então as imagens já se tornam mais reais, mais convincentes por conta da qualidade da exibição dessas imagens e por como a inteligência artificial consegue construir isso. Só que quando a gente entra em figuras orgânicas, quando a gente entra na parte que a nossa mente costuma reparar mais em detalhes, principalmente na nossa própria figura, a gente entra muito no vale da estranheza. E até hoje tem um pequeno detalhe com essas inteligências. Esse detalhe de 5 dedos aqui. As inteligências artificiais, elas não conseguem fazer mãos. Por quê? Porque as mãos, elas estão em diversas posições, elas se mexem, elas têm ângulos, elas têm toda essa mudança que é difícil para uma inteligência entender qual é a posição correta das mãos. Desculpa, Thiago, pode dizer? Eu fiquei com uma dúvida aqui, Vitor. Você falou de todas essas inconsistências que a gente tem devido aos nossos prompts de comando. Você poderia falar para a gente como que a gente consegue usar de fato, então, essas tecnologias? Assim, hoje em dia,
elas não são, elas não recomendam usar de forma alguma como um produto final, mas sim como um meio do caminho para a geração de ideias. Por exemplo, aqui eu consigo rascunhar uma ideia mais ou menos diferente de um astronauta correndo de bicicleta com um tiranossauro na Lua, por exemplo. Então, assim, a gente consegue rascunhar como seria essa ideia para que a gente possa produzir ela de fato depois. Como essas imagens elas têm essa inconsistência muito grande, você nota falhas de construção da própria imagem, falhas que você não pode usar ela como resultado final. Mas para você rascunhar uma ideia, rascunhar um objetivo, ela é muito útil. Ou para, por exemplo, também gerar assets. Deixa eu dar um exemplo aqui, mais consistente. Um exemplo na prática já. A gente consegue também gerar assets de produtos para a gente conseguir trabalhar com esses assets. Por exemplo, cadê a imagem que eu estou usando aqui? Esse astronauta produzido aqui. O astronauta, ele foi feito com inteligência artificial. Mas somente o astronauta. A ambientação dele inteira foi uma edição completamente oposta. Nós conseguimos ver... Se eu não me engano, aqui. Então, a combinação de uma imagem gerada por inteligência artificial mais o resultado de edição pode sim fazer milagres. A gente consegue sim agilizar os processos de andamento dessas imagens e consegue sim trazer uma qualidade muito maior para essas imagens. Tá, então o que eu estou entendendo, Victor, é que apesar de ter inteligência artificial, não é aquela coisa que o pessoal pensa, tipo, não vou precisar mais de designer, porque a inteligência artificial vai fazer tudo sozinho. Muito pelo contrário, ele se torna apenas uma ferramenta a mais para o designer. Exatamente. O que vai acontecer é que o designer que era bom vai ficar cada vez melhor. Ele vai ter que usar essa inteligência para fazer coisas mais legais. Exatamente. É isso que eu entendi desse recado aí? Exatamente. Ela se torna um processo de produção. Ela nunca vai trazer diretamente a imagem final. Ela nunca vai trazer o resultado final direto do prompt. Mas ela serve muito para a gente ter a criação de um asset específico, a criação de uma imagem específica para a gente usar como parte de uma edição maior. Mas nunca totalmente como a imagem final, né? Toda imagem de inteligência artificial ela precisa ser ajustada, ela precisa ser corrigida justamente por conta dessas inconsistências dela. Só mais um exemplo de consistência. Eu fiz um simples... Só um pareto aqui, né? Então, não é que nem inteligência artificial na criação, não é que nem uma automatização de um setor de contabilidade que vai tirar emprego de todo mundo. Na verdade, é pelo contrário, ela vai melhorar o emprego do designer, não é isso? Sim, exatamente. Um bom exemplo disso, deixa eu trocar a tela aqui, para poder mostrar do Photoshop direto. Um bom exemplo de uso da inteligência artificial dentro da criação é o seguinte. Antigamente, a gente demorava muito tempo para conseguir fazer uma remoção de uma imagem. Tipo, para você tirar essa pessoa dessa imagem aqui, no Photoshop tradicional, você tinha que fazer todo o recorte dela, toda a parte de infraestrutura, ao tirar essa galera andando. Hoje em dia, com o uso da inteligência artificial, é extremamente simples. A gente consegue vir... Ó, selecionar a ferramenta certa aqui. A gente consegue vir, simplesmente recortar a pessoa em volta. E remover. Ao clicar, o próprio Photoshop vai enviar a sua imagem para o servidor da inteligência artificial deles, que é o Adobe Firefly, e vai criar algumas opções de substituição dessa pessoa na imagem. Nossa, que legal. Olha lá, sumiu. Sumiu. Muito E bom. ela completa com reconhecimento do que está em volta, te dando algumas opções ainda. É lógico que as opções ainda são falhas, é lógico que não vai conseguir trazer tanta perfeição, mas você vai reparar na diferença agora? Não. Muito Exatamente.
A gente Então, ainda consegue fazer algumas seleções aqui assim e adicionar uma tampa de bueiro, por exemplo. Com o Generative Fill, que é o preenchimento por Generative, ele consegue gerar algumas opções, mas para essa parte ele ainda não é tão bom. Por mais que tenha melhorado cada vez mais, por mais que tenha feito cada vez mais detalhes, ele ainda não sai tão bom para gerar essa parte, a menos que você queira expandir uma imagem. mas também, Agora sim, tão bom, esse também, para mim, estava ótimo já. Mas, ele tem um pouco de dificuldade com textos. Ele tem um pouco não, né? Ele tem muita dificuldade com texto e com textura diferente. tá. Mas assim, a principal vantagem não é só você conseguir remover um objeto, mas, por exemplo, expandir uma imagem. Eu quero que essa imagem ela preencha uma área wide, sem perder detalhes dela, sem eu precisar cortar essa imagem. O que eu faço? Eu faço uma geração de imagem com o Generative Fill, o preenchimento generativo, né? Então, o próprio Photoshop vai vir, vai escanear toda a imagem, vai ver como é que é o padrão de pixels dela e vai reproduzir esse padrão aos lados. Eu tenho que ficar enrolando um pouquinho aqui enquanto o servidor carrega, Eu claro, achei, né? eu achei interessante o que o Ale comentou, porque para mim também, como não sendo designer, o próprio bueiro ou a remoção da pessoa já estava imperceptível para mim, se fosse uma peça publicitária. E pensando nisso, eu quero trazer só um dilema aqui para a gente, uma problemática. O que que você acha, Victor, dessa falta de conhecimento da população em questão de designer, quanto à substituição do trabalho do designer pela inteligência artificial, visto que alguns detalhes passam desapercebidos pela população? Nossa, lá preencheu perfeito. Conseguiu gerar. Exatamente, para a gente é perfeito, mas o designer ele vai ter a visão de um técnico, de um especialista, né, na arte para fazer esses detalhamentos. Então, você acha que corre esse risco da qualidade da arte no mercado cair e vai depender do mercado de designer, ou você acha que não tem essa possibilidade? Olha, a inteligência artificial ela tem evoluído muito rápido. Isso é fato, ela tem evoluído absurdamente rápido. Aqui eu tenho um vídeo que ele mostra a diferença da geração de vídeo por IA há 8 meses atrás e como está essa geração de vídeo por IA hoje. Ainda tem consistências grotescas, ainda tem muita coisa, só que já deu um salto muito grande. A questão é o seguinte, por mais que as técnicas e a tecnologia evolua, até hoje a gente estuda o mesmo estilo de anatomia que Leonardo da Vinci fazia no século XV. Até hoje a gente estuda a psicologia das cores, estudada na década de 70. Então, para você conseguir ter um bom uso da ferramenta, independente de qual seja, você tem que ter noção de perspectiva, você tem que ter noção de regras, você tem que ter noção de enquadramento, tem que ter noção de cores, de contrastes, de luz e sombra, porque se você não tiver essas noções, você não vai conseguir guiar a inteligência artificial para o caminho que você quer que ela siga. Então, por exemplo, uma imagem inconsistente como essa aqui. Eu simplesmente desenhei. Deixa eu mudar a tela aqui, né? Rapidinho. Só um segundo. Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma simples imagem de um homem estendendo a mão para outro se levantar. Só isso. Direto no Firefly. Olha o tamanho dessa inconsistência. E piora, o rosto ainda é perceptível, porque ele não cai tanto no Vale da Estranheza quanto a gente percebia antes. A questão do Vale da Estranheza, que é justamente a figura está muito parecida com a nossa, mas a gente reconhecer que não é a gente. Esse é o Vale da Estranheza, está muito perto da gente, mas não é a gente. Então a gente fica num desconforto muito grande com a imagem, né? Isso na É parte o de que acaba rosto já está ficando meio mudando. medonho, né? Oi, perdão? É aquilo que acaba ficando meio medonho, né, que a gente vê em filmes de terror, por exemplo. Começa a dar medo, né? Só que ainda assim as mãos são fracas dessa inteligência artificial.
As mãos ainda eles não conseguem justamente pelo detalhe isso. Nossa, Justamente pelo detalhe de que nossas mãos elas não são fixas. Igual a nossa estrutura do rosto. A gente mexe de um lado, mexe para o outro, mas a estrutura é fixa. As mãos não. As mãos elas se mexem, elas contraem, elas se movem, elas mudam de posição, elas têm diversas posturas que podem fazer diferentes. A inteligência artificial não consegue ainda conceber isso. Com o tempo elas vão arrumar isso com certeza, mais cedo ou mais tarde. Só que ainda, por enquanto, se torna uma coisa bizarra. sim. Se torna uma coisa sem essa consistência, né? Mas em outros casos, por exemplo, a gente consegue sim usar para fazer peças diferentes, fazer peças incríveis, que não dariam para ser feitas tão rápido ou tão facilmente quanto nas técnicas tradicionais. Mesmo as técnicas de edição tradicional. Tá aí, você falou bastante de imagem, né? E de vídeo, como tá isso daí? Eu sei que você mostrou uma ferramenta lá, eu criei um vídeo de graça lá para Jumper, já publiquei nos canais, né? O Hey Jane, É, eu fiz lá, mas ainda também é bem estranho também, né? ele ainda tem muitos defeitos. Aqui eu separei algumas diferenças. Ai, caramba, eu fechei o vídeo para mostrar. Aqui eu separei algumas diferenças. Isso aqui é o vídeo de inteligência artificial 8 meses atrás. Olha o tamanho dessa inconsistência. Ele não consegue manter um padrão, ele não consegue manter uma forma, ele não consegue entender a sequência de frames que um vídeo tradicional tem. Isso Nossa, há 8 meses atrás. esse filme de Agora, terror mesmo. exatamente, parece uma aberração. Agora se liga como é que está ficando hoje. Ainda tem algumas inconsistências sim, você ainda percebe alguns pontos de detalhamento. Mas olha essa evolução em menos de um ano. O quanto que não consegue fazer de evolução. Foi de um quadro do Salvador Dalí para o realismo total, né? Não, Entendeu? e tudo isso aí, só para explicar, isso tudo você vai digitando no frame, ele vai criando, né? Essa pessoa não existe. Exatamente. Nada dessa imagem existe. É totalmente criada por inteligência artificial. Mas tem aqueles macetes, né? Uma câmera lenta disfarça irregularidades. Um zoom de uma coisa mais parada disfarça irregularidades. Quanto mais movimento tem na imagem, quanto mais informação de objetos tem na imagem, mais problemas ela aparenta ter. Por exemplo, você viu as patas do cachorro entrando e saiu uma dentro da outra aqui? Não, não vi, mas eu queria Aqui. saber. Aí você digita só cachorrinhos brincando na neve, é isso? E aí Exatamente. ele que vai gerar isso daí. Dentro desse site aqui, o Sora. Mostra pra gente. Eu sei que eu fiz lá um, mas. Por enquanto, essa é também criada pela OpenAI, a mesma criadora do ChatGPT e do DALL-E. Ela ainda não está disponível para o público geral porque eles estão testando segurança. Porque você imagina as possibilidades ruins que teriam também com essa inteligência artificial, Uhum. né? Com a questão de falsidade ideológica, de fake, esse tipo de situação, né? Aqui embaixo eu tenho o prompt usado para a criação dela. Você digita esse prompt, exatamente isso, e ela gera automaticamente essa imagem em questão de minutos. Se eu digitar o mesmo prompt desse comando na minha máquina, ele vai gerar exatamente o mesmo vídeo sempre? Não necessariamente o mesmo vídeo, ele vai fazer outra combinação Mas muito de todo o semelhante. treinamento dele para criar um vídeo com o mesmo estilo, que segue a descrição que você colocou no prompt. E tem vários exemplos da Sora. É lógico, né? Quando quando o site está para lançar assim, eles devem ter feito milhões de testes desse e colocado os melhores aqui. Porque mesmo nesses melhores, a gente ainda percebe inconsistências que não podem ser entregadas para um produto final. Tipo, ainda isso aqui, por mais que esteja tão detalhado assim, ainda não dá para você usar essa cena direto no cinema, ou direto numa série, ou numa propaganda, porque ainda há inconsistências, né? E você não consegue manipular isso aqui ao seu gosto, por exemplo. Ao seu gosto ou à sua necessidade. Acaba sendo que uma coisa meio fast food. Você recebe aquilo e tem aquilo.
Não, mas Então, mostra aquele da animação que eu achei absurdo da animação. Quer dizer, daqui a pouco você pode fazer um filme inteiro só por prompt. É esse só com daí. prompt. A ideia seria essa, conseguir fazer todo 3D só com prompt. Só que o problema é esse, é a inconsistência. Ela não vai conseguir recriar esse mesmo bichinho de novo. Se você jogar o prompt, ela vai fazer outro bichinho com as mesmas características. Então, como é que você vai conseguir fazer um filme inteiro de 1h30, sendo que vai trocar o personagem toda hora, sendo que vai trocar a inconsistência dele toda hora? Esse Precisaria próprio ser filme, um prompt só para o filme todo, né? exatamente. Assim, com certeza vai evoluir a esse ponto. Eu não dou 2, 3 anos para evoluir a esse ponto de você realmente criar um longa-metragem inteiro dessa forma. Só que a Mas, inconsistência. mas, Perdão? mas aí a pergunta, né? Se, por exemplo, uma pessoa comum vai lá só saber um pouco de prompt, ela vai poder criar um filme. Vai, aí esse filme vai ficar bom. Vai ter, aí que a gente fala, né? A habilidade vai ser outra, né? Tem que estudar roteiro, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Para os nossos clientes também, que não interessa né, a animação ser boa, o visual ser bom, se você não tem um roteiro, um enredo e tudo mais, né? Então você tem que ser bom nisso também, né? E Então, aí que entram as técnicas clássicas também, de composição, de enquadramento, de regra dos terços, de proporção áurea, de cor quente, cor fria, de saber posicionar os elementos numa tela, porque somente com esse estudo que você vai conseguir guiar a ferramenta a fazer o que você quer da melhor forma possível, né? tá ótimo. Com toda a composição, e não além da história, claro, né? Tipo, isso só contando com a parte visual da coisa. Então, tipo, sim, ela faz coisas incríveis, ela traz efeitos visuais incríveis, como esse aquário de origami, por exemplo. Isso aqui demoraria meses para fazer isso numa renderização 3D, por exemplo. Tá. E se você não conseguir orientar certinho a imagem, você não vai ter uma consistência. Tá legal. Eu acho que está bem respondido. A gente já conseguiu até fizemos um direto ao ponto um pouquinho estendido, porque o tema é legal, mas eu acho que a gente já respondeu aí a galera e já demos bastante insumos para eles, que quais são as ferramentas, o que está acontecendo e o que vai ser, né? Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Victor, Thiago. Tiagão? Não, para mim está muito bem respondido. Eu acredito que é um tema que dá para evoluir ainda mais. Eu acho que a gente poderia, só com uma ideia aí, fazer um curso para o pessoal, um webinar, comentando sobre as inteligências artificiais, também de texto, que a gente falou mais de imagem e de vídeo hoje, né? Então tinha material para falar sobre texto ainda também. Mas para a gente fazer, quanto aos prompts de comando, como usar da melhor forma, para o pessoal aprender as outras funções, né, que tem também essas inteligências artificiais. A gente deixa para uma próxima. Assim, eu queria só dar mais uma pincelada na questão dos riscos da inteligência artificial. E essa é uma pincelada bem rápida mesmo. A gente sabe que essas inteligências elas estão muito avançadas, elas estão muito poderosas e já estão gerando casos como esse aqui. Os deepfakes feitos com inteligências artificiais, já estão tendo que ser proibidos com base nas eleições, com base em golpes, com base em diversos outros riscos que estão acontecendo com a população. É mesmo. Esse é um lado ruim. Existe deepfake feito por inteligência artificial de voz. Imagina você receber uma chamada de um familiar seu, próximo, com a voz dele, pedindo dinheiro, pedindo uma ajuda, falando que tem sido sequestrado, talvez, ou qualquer coisa do tipo, sendo que não é de verdade o seu familiar. Não é de verdade a pessoa próxima a você. São golpes que têm acontecido de verdade. Imagina se se alguém faz um deepfake do Biden declarando guerra ao Putin e posta num perfil oficial da Casa Branca. Alguém mal intencionado pode causar uma catástrofe terrível por conta de um deepfake de uma inteligência artificial. Então, além da parte de poderio, além da parte computacional,
a gente também tem que ver muita parte ética da coisa. Tem que ver muita parte sociológica da coisa e quais os impactos que ela podem ter na sociedade. E vai muito além da substituição de empregos. Quando lançou a energia elétrica, o cara que passava de poste em poste acendendo a luz, ele perdeu o emprego dele. Mas hoje em dia existem mais eletrotécnicos arrumando os postes na rua do que tinham acendedores de postes antigamente. Então, a questão dos empregos, eles mudam, eles se adaptam, eles evoluem. Só que também a questão social precisa evoluir junto. Tá mudo ali, perdão. Ixi, isso é um tema que vai dar pano para manga ainda, né? Eu acho que se a gente debater aqui, a gente vai ficar horas. A gente podia até trazer né, algum especialista em comportamento social, em evolução da comunicação e tudo mais para falar aqui, né? Acho que ia ser legal.